capítulo 10. A gente vai hoje começar o capítulo 10. Finalizamos o capítulo 9, que foi um capítulo de suma importância, porque fala da conversão de Paulo. Então foi um capítulo que a gente se dedicou bastante, nos debruçamos muito, né? Dissecamos bastante esse capítulo. Espero que tu tenha absorvido. Eu espero de todo o meu coração que tu absorva, que tu esteja mesmo aproveitando, desfrutando e com muita diligência em tudo isso que a gente está aqui nos empenhando para entregar aqui. Eu confesso que eu tenho aprendido muito nessas aulas, muito, muito mesmo. O Evangelho tem tomado uma outra proporcionalidade para mim, e isso faz com que eu também amadureça. Eu percebo isso, que a palavra de Deus ela amadurece a nossa vida. Então eu espero que tu estejas te dedicando além desse ambiente aqui. Aqui é um ambiente, é 1 hora mais ou menos que a gente se reúne aqui, né, para conversar. É só um estímulo para a gente poder ir se aprofundando muito mais nas Escrituras e nesse livro de Atos dos Apóstolos que fala do começo da igreja. Então, uma grande alegria a gente poder hoje, finalizando o capítulo 9, entrar no capítulo 10. Por quê? Porque quando finaliza o capítulo 9, a gente viu ali que já termina a conversão de Paulo. Paulo sai de cena, volta para Tarso, que é a sua cidade natal, e aí Pedro volta à cena, porque ele ainda tem uma jornada para nos ensinar. Então nós vimos Pedro ali na região mediterrânea, né, da Palestina, ali já se expandindo, chegando, né, indo para os ambientes mais distantes de Jerusalém, levando a palavra de Deus para os irmãos. Vimos ali a cura de um homem paralítico, Enéas, e vimos a cura também em Jope de uma mulher chamada Dorcas, que ela ressuscitou. Isso foi uma cura, um movimento espiritual que tirou da morte para a vida, né? Então, essas maravilhas, né, que a igreja ia tendo o privilégio de realizar através do Espírito Santo. Então, finaliza ele, quero lembrar vocês, na casa de Simão o Curtidor. Lembra disso? Termina o capítulo 9, ele na casa de Simão o Curtidor, que era um lugar que, lembra quem é que lembra um detalhe que eu falei da casa e da profissão desse homem? Quem é que lembra? Era uma profissão tida como imunda, porque ele trabalhava com peles de animal morto. Então, os judeus não Exatamente. viam com bons olhos. Exatamente. Trabalhava com essas peles de animais, alguns animais eram impuros, e a gente vai ver isso hoje também. Por isso que é uma conexão agora do final do 9 e início do 10. E é por isso que eu sempre te estimulo, te oriento, te sugestiono que tu tenha a Bíblia física na mão e como alternativa a Bíblia no teu smartphone aí, no teu celular, no teu computador, onde quer que seja, porque conecta um capítulo diretamente com o outro e a gente corre o risco de perder essa conexão se a gente não tiver os nossos olhos de forma mais ampla naquilo que a gente está meditando. Amém, queridos? Então tá, então nós vamos ler aqui, eu espero hoje que a gente consiga ir até o versículo 23, mas eu não sei se a gente vai conseguir, porque a gente já está bem avançado na hora, quase 8h30, mas pelo menos até o versículo 8 nós vamos ir. Por isso que nós vamos ler por partes, então, aqui. Vamos trabalhar primeiro até o versículo 8, de 1 a 8, tá bom? Eu queria... E que as pessoas ali instintivamente, intuitivamente, ela tem algumas ações religiosas. A maioria das pessoas são assim. Tem alguma ação. Por isso que a gente vê muita pessoa que tu diz assim, pô, aquela pessoa ali só falta se converter. Pô, aquela pessoa ali é uma pessoa boa. Aquela pessoa ali, ela faz coisas que dentro da igreja eu não vejo pessoas fazendo.
Não acontece isso? Porque existe uma graça comum, liberada em toda a terra, algumas pessoas têm, mas isso não é salvação. Por isso que esse anjo estava dizendo, vai lá e chama Pedro. Chama ele porque ele é um salvo e ele tem uma palavra de salvação para a tua vida. Olha que lindo isso aqui, a vida da igreja, irmãos. Trazendo palavra de salvação. Vai lá, porque tu tem aí toda a característica, Cornélio. Eu vejo que tu é temente, que tu é piedoso, eu vejo que tu é um homem bom, dá esmola para os judeus pobres, eu vejo que tu é um homem de oração, mas tu não é salvo ainda. Está faltando uma coisa, tu te relacionar com um homem salvo. Aleluia! Amém, irmãos? A graça do Filho veio através dos irmãos para a nossa vida. Alguém veio como esse canal de salvação. Essa graça veio através de um homem. Por isso que é o amor do Pai e a graça do Filho. Qual Filho? Jesus, homem. Porque essa graça veio a partir da vida da igreja. Que tem uma multiforma de graça. Então ele diz, chama alguém lá específico que tem graça para trazer salvação para ti. Para tu não ficar, Cornélio, só envolvido pela graça comum, mas para tu poder ter agora a graça salvífica, que vai vir através do teu irmão. Que eu vou mandar até aqui, manda chamar ele. Porque eu quero te salvar através da igreja. Amém, irmãos? Graça comum. Então, escreve assim, a graça comum é para todos, mas não acessa a salvação. E a salvação também é derramada para todos, mas só pela graça salvífica é que a gente pode acessar. Tu viu como a gente é privilegiado, irmãos? Tu viu por que a gente se batiza, que a gente diz, vou lá, que a gente declara? Porque aconteceu algo impressionante conosco. A graça nos alcançou. Aí, já vamos nos encaminhando para o final, nós vamos ter que ficar aqui até o versículo 8 mesmo. Esse anjo fala e diz, vai lá e chama a palavra da salvação que está na vida de um homem, que eu vou trabalhar o coração dele, porque a gente vai ver depois como que ele é trabalhado também, o Pedro, para ele se tornar essa palavra da graça da salvação para aquele homem. Como Deus tem os processos dele de trabalhar o entendimento dos irmãos. Então ele diz, vai lá e chama Pedro, porque nele tem palavra de salvação. E aí depois disso diz que ele comissiona ali. Então ele faz uma comitiva ali, 2 homens, 2 servos, 2 empregados dele e um soldado para escoltar, era um dia de caminhada. E um soldado que era temente a Deus também, porque para ele, porque tu vê que ele falou ali, ó, no versículo, chamou os 2, o 7, retirando-se o anjo, que ele falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Então, para poder contar toda aquela história de um anjo, tinha que ter um soldado temente a Deus. Senão, como é que tu ia contar toda aquela história ali? Como é que a pessoa, se não for piedosa e temente a Deus? Então é muito interessante como esse homem ele é retirado do 100, né? Tem uma relação aí com aquelas 100 ovelhas que uma se perde. Esse homem é retirado dos 100 soldados e vai fazer escolta agora para ir lá buscar a palavra da salvação. Junto com 2 servos. Então esses 3 caminham e vão lá obedientemente em direção a um endereço que foi dado por um anjo,
Imagina o nível de autoridade que tinha o Cornélio na vida dessas pessoas. Vai lá, nesse endereço, que foi um anjo que me falou, que é na casa de tal pessoa, falar com tal pessoa, e vão lá. Será que nós iríamos? Será que nós íamos entender a liderança desse homem aí, dizendo isso para nós? Nós entenderíamos se nós fôssemos piedosos e temente a Deus. E aí eles começam a jornada e essa caminhada até Jope. São enviados para Jope, para viver uma grande experiência. Então esses três, e aí eu quero finalizar por aqui. Esses três homens, em obediência a uma autoridade, eles vão viver uma grande experiência, eles vão ser surpreendidos. Então a obediência gera uma surpresa, uma novidade de vida do nosso coração. Esses homens vão achar que vão lá buscar um homem lá, escoltar um homem. E lá eles vão viver uma grande experiência e a gente vai acompanhar tudo isso até o final de todo esse capítulo, porque todo esse capítulo vai falar dessa história. Mas eu precisava destacar esses pontos aí, porque eu achei que eles eram muito importantes, principalmente essa relação com Jerusalém, sendo os judeus, região da Judéia, sendo os prosélitos, um judeu que se converte ao judaísmo e se circuncida, os samaritanos, que é a região de Samaria, que são esses que eu chamei aqui híbridos, então, são sincréticos, tem várias visões, e os confins da terra, que é o judeu puro, que não se converteu ao judaísmo e que se converte direto ao cristianismo. Amém, queridos? Graças a Deus.